Olá, com muito prazer receber no meu canal Felipe Salto. Vocês já o conhecem do meu canal, e claro, e não só do meu canal, pelo belíssimo trabalho do IFE, como secretário da Fazenda, agora do Estado de São Paulo, e lembrar os livros, né, que nós sempre aqui comentamos. Eu que sou um entusiasta de economia, mas um aluno do primeiro semestre de economia, sempre eu passo, por exemplo, aqui pelo Reconstrução Brasil nos anos 20, que é o mais recente, organizado pelo Felipe, pelo João Vilaverde e pela Laura Carpusca, e passo também consultando, e já mostrei para vocês aqui também, aqui no canal, pelo Finanças Públicas, né, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade, organizado tanto pelo Felipe como o Mansueto Almeida, que é bastante conhecido de todos também, né, e um que eu também consulto aqui, o Contas Públicas no Brasil, também organizado pelo Felipe, com Josué Pellegrini. Portanto, e sempre discutimos aqui alguma questão afeita à política econômica e o futuro do Brasil 2023. E o objetivo da conversa de hoje, agradecendo mais uma vez a gentileza do Felipe, e todo mundo diz que ele vai ser o secretário de Tesouro do novo governo, mas antes de eu fazer essa pergunta óbvia, porque eu vou deixar mais para frente, o que eu estava lendo todo o noticiário, Felipe, por favor, âncora fiscal, porque sai o noticiário assim, âncora fiscal. As pessoas, âncora lembra de navio, né? Evidente, é do Popeye, os mais antigos, mas, por favor, Felipe Salto, o que é âncora fiscal? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Professor Vila, é um prazer estar aqui no seu canal novamente, né? Acompanho sempre, quero agradecer pela oportunidade e também por divulgar os meus livros, né? Sempre bom a gente poder ter um espaço de diálogo, né? Acho que isso é uma coisa que está faltando, a gente precisa se aprofundar nos temas econômicos, fiscais e temas que acabam afetando a vida das pessoas no dia a dia, como é o caso das contas públicas, né? A questão orçamentária, fiscal, ela é árida, é complexa, mas o nosso dever, como economistas, como pensadores, como homens, pessoas públicas, né? E acho que essa é a vantagem do seu canal, é tentar mastigar isso e fornecer os dados para que a população possa entender por que é tão importante essa chamada âncora fiscal. Quer dizer, quando a gente fala nesse termo, os jornalistas gostam muito de usar essa imagem da âncora, né? A ideia é que o governo, dada a nossa Constituição, a Constituição de 88, as leis, enfim, a ordem jurídica, ele tem uma série de obrigações. Então, para cumprir com essas obrigações, é preciso ter dinheiro, né? Então, ele tem que arrecadar impostos, contribuições, multas e taxas, e ele pode se endividar também. No caso do governo federal, pode emitir títulos públicos, arrecadando também recursos para fazer frente a todas essas obrigações. Por exemplo, um sistema único de saúde, que é universal e deve ser para todos, e integral, na mesma condição, etc., ele custa muito dinheiro. Como é que faz isso? Então, vamos arrecadar imposto de renda, IPI, que é Imposto sobre a Indústria, a próprio ICMS, que é o Imposto dos Estados, e com isso a gente vai ter dinheiro para fazer essas políticas. A questão é, como o Estado se financia, como é que a gente financia o desenvolvimento do país, a execução das políticas públicas, de uma maneira sustentável? Eu costumo dizer, professor, que dívida pública é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador. Então, nós não podemos ser radicais a ponto de dizer, não, quanto menos gasto, melhor. Não necessariamente. A gente pode gastar e pode se endividar, desde que exista essa ancoragem das expectativas e que o governo ou os governos consigam sinalizar que serão responsáveis com o dinheiro público ao longo do tempo. E há várias formas de fazer isso, né? A literatura econômica, a literatura de orçamento público, traz uma série de coisas interessantes a respeito das chamadas regras fiscais. As regras fiscais, no fundo, são essas âncoras, como a gente chama no jargão mais jornalístico e tal, né? Por exemplo, o teto de gastos, que foi instituído no governo do presidente Temer, com a emenda constitucional número 95 de 2016, é uma espécie de âncora fiscal. Ela diz o seguinte, olha, o gasto do governo não pode subir mais do que a inflação. Uma outra âncora fiscal que nós já tivemos, ainda temos, na verdade, é a chamada meta de resultado primário. Receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro.
Essa âncora nós tivemos por muito tempo, desde 99, quando o então ministro Pedro Malan negociou com o Fundo Monetário Internacional um acordo, né, comprometeu-se a fazer esses resultados primários, né, esses superávites, esses saldos positivos, e em troca disso o FMI renegociou a nossa dívida, etc, etc. Na época nós tínhamos ainda uma dívida pública vinculada ao setor externo, vamos chamar assim, significativa. Hoje não temos mais isso e hoje temos também um nível de reservas elevado. Então, resumindo a ópera, a âncora fiscal é uma regra ou um conjunto de regras que ajudam o governo a sinalizar para a sociedade que ela pode emprestar para ele recursos por meio de títulos públicos ou então por meio dos impostos, multas, taxas e contribuições, que ele vai executar os gastos, mas ele será fiscalmente responsável, ele não vai levar as contas do setor público à bancarrota. Por favor, Felipe Salto, e qual a relação disso com a inflação? Quer dizer, aí as pessoas ouvem falar também comentários, pela internet, vai disparar a inflação, o mercado, e as pessoas nem sabem direito o que é isso, com razão, porque são questões, como você disse, complexas. Então, qual a relação disso com a inflação? Essa pergunta é muito interessante, porque os economistas, a gente, na verdade, a ciência econômica, né, ela está entre as ciências exatas e as ciências humanas, né? É uma ciência social aplicada. Os instrumentos que os economistas têm para analisar a realidade, para projetar também a realidade, o que vai acontecer nos próximos anos, são limitados. Na verdade, a gente tem um maior ou menor grau de sofisticação, olhando para o passado e tentando, com base no passado, com base na história, nos eventos históricos, nos dados, nas séries de dados, e hoje os dados são cada vez mais profícuos, né, e numerosos, né, a gente tenta antecipar o que vai acontecer. A inflação é um fenômeno que é gerado por diversos fatores, vamos chamar assim. Por exemplo, o gasto das famílias, o gasto do governo. Em geral, quando aumenta aquilo que a gente chama de demanda, o consumo das famílias, o consumo do governo, isso pressiona o mercado, tem mais gente querendo comprar, e para as mesmas condições de oferta, a inflação acaba aumentando. Quer dizer, é uma coisa que a gente consegue entender pelas leis básicas da oferta e da demanda. Mas não é só isso. Quando a gente fala que a irresponsabilidade fiscal pode levar a um aumento da inflação, em que pese haver um certo alarmismo, né, do mercado, que também ganha dinheiro com esse tipo de especulação, esse raciocínio está ancorado também numa variável muito importante, que é a taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais. Quando o governo eventualmente sinaliza numa direção de irresponsabilidade, nós não vamos mais ter uma regra de gastos clara, ou não vamos ter um limite para dívida, ou vamos aumentar o gasto sem necessariamente mostrar quais serão as fontes de recursos, o que acontece? O recurso que vem para cá do resto do mundo, os dólares que vêm para cá, eles fogem daqui. E quando tem menos dólares do que reais, o dólar fica mais caro. E quando o dólar fica mais caro, como a gente importa e exporta muita coisa, há um repasse para os preços domésticos. Então, esses dois canais, eu diria que são os dois principais. O do risco, que afeta a taxa de câmbio e acaba gerando inflação, e o outro canal, que é o mais tradicional, que é a demanda. Quer dizer, quanto mais o governo gasta, quanto mais ele estimula o gasto, sem ter um lastro em fontes de receita e sem mostrar que, ao longo do tempo, o gasto dele será compatível com a geração de renda e riqueza, com a evolução do produto interno bruto, também maior a pressão sobre a inflação doméstica. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma questão que você fez menção aí em certo momento. E eu lendo o noticiário, porque tem certas coisas que, em alguns momentos da história, parecem pecados enormes tal. O voto do analfabeto no pré-1964, no Brasil, era uma polêmica, a questão se o analfabeto devia votar ou não, né? Na discussão da Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, entrou a questão do voto analfabeto sem nenhum problema. Aquilo que pegou fogo
no início dos anos 60, nos anos 80, na segunda metade, passou quase sem nenhum grande obstáculo. A questão da dívida pública, muitos falavam assim, dívida pública, horror dos horrores, dos horrores. E mais recentemente, não sei se é possível fazer um corte por volta do quarto trimestre de 2008, não sei se, ou a crise ainda do final dos anos 90, começou, parece, um novo olhar sobre a questão da dívida pública. E por que eu estou falando isso? Relacionando com a questão atual. Muitos falam, essa PEC aí, a PEC aí da transição, é irresponsável, que vai disparar a dívida pública. Eu pergunto a você, Felipe, por favor, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, professor, eu entendo o seguinte, às vezes nós economistas, principalmente aqueles que estão no mercado, né, sabe Deus o que é o mercado, mas vamos supor que seja esse conjunto de instituições financeiras, os bancos, os departamentos econômicos, as consultorias, eles vêm com essa história de que, olha, qualquer decisão que o governo tome, se aumentar o gasto, é caixão e vela preta. Quer dizer, o risco vai explodir, a dívida vai entrar numa trajetória insustentável. Nós temos que ir muito devagar, né? Devagar com andor, porque o santo é de barro. É verdade que a dívida pública, ela precisa ter uma trajetória sustentável em relação ao quê? A capacidade de geração de renda e riqueza do país. Quer dizer, se nós temos um produto interno bruto que cresce 4%, 5% acima da inflação, esse é um cenário em que a receita vai crescer também pelo menos 4% ou 5%. E aí nós podemos fazer mais dívida. Agora, se o PIB cresce 1%, 2%, é um cenário de uma restrição muito maior. É nesse sentido que eu acho que a PEC da transição, ela vem para atender a uma questão muito específica da conjuntura. O governo que vai acabando agora, esse governo nefasto que nós tivemos, o governo Bolsonaro, que foi um governo em que, na política econômica, para ficar só nessa matéria, cometeu uma série de equívocos, né? E que teve uma política fiscal irresponsável, o mercado em relação a esse governo foi bastante leniente. É verdade que em alguns momentos o juro aumentou, o mercado precificou um risco maior, mas agora, com 15 dias que nós temos aí desde o segundo turno, as primeiras sinalizações que vão sendo dadas pelo governo de transição, pela equipe da transição, já são avaliadas pelo mercado com um crivo duríssimo. Não estou dizendo que nós não temos que considerar a responsabilidade fiscal. Claro que temos. Agora, quem é que não sabia que ia ser preciso fazer um gasto extra no ano que vem? Todos nós sabíamos. Quem está lendo os jornais, quem está acompanhando a conjuntura, quem está fazendo uma avaliação mínima do contexto econômico, político, nacional, sabe que qualquer que fosse o governo eleito, teria de fazer um gasto adicional no ano que vem. Porque nós temos uma questão social muito importante, uma desigualdade tremendamente alta, as consequências da pandemia que continuam presentes, o emprego que, apesar de ter melhorado, está muito concentrado essa melhora no setor informal, de modo que o Estado precisa fazer algo. A questão é, a PEC da transição sozinha vai sendo avaliada como uma medida que aumenta o risco fiscal. Mas o próprio vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin, que fez governos aqui em São Paulo, diga-se de passagem, fiscalmente responsáveis, né? São Paulo tem essa vantagem que desde 95, com o governador Mário Covas, entrou numa trajetória de responsabilidade fiscal que jamais foi abandonada. É difícil achar um outro estado que tenha esse compromisso permanente com a responsabilidade fiscal. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu justamente o vice-presidente Geraldo Alckmin para comandar essa equipe de transição. De modo que é preciso ter calma. A PEC da transição sozinha, de fato, se ela produzir um gasto sem dizer como é que vai ser a política fiscal nos próximos anos, seria ruim. Mas não é isso que vai acontecer. Hoje, nos jornais, se a gente olhar a entrevista que foi concedida pelo Geraldo Alckmin, ele sinaliza muito claramente que o governo será fiscalmente responsável, que vai tomar medidas para que o arcabouço fiscal seja reestruturado e que produza esses efeitos do ponto de vista do controle das expectativas e da credibilidade, o que por si só é um alento. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está falando isso, é o vice-presidente eleito que foi escolhido pelo presidente eleito para comandar a transição. Então, a minha aposta
é de que sim, nós vamos precisar de um gasto extra no ano que vem, mas ao mesmo tempo, certamente vai haver um reforço da responsabilidade fiscal com base nesse aprendizado histórico que nós tivemos desde pelo menos 99, com a meta de resultado primário. A própria Constituição de 88, as pessoas esquecem, no artigo 52 e no artigo 48, já previa a Constituição Cidadã que nós tivéssemos limites para a dívida. E o Serra tentou fazer isso lá no governo Fernando Henrique, não conseguiu, enfrentou resistências. Depois, outros governos que se seguiram tentaram. O próprio senador José Serra, em 2015, e eu estava na sua assessoria naquele momento, tentou que o Senado implantasse o limite para a dívida, não conseguiu. Acho que agora é um momento importante para isso, porque quando as pessoas analisam o teto de gastos, o teto é muito simples, né? É fácil explicar para as pessoas, o teto é uma limitação, eu não posso gastar acima disso. Pois é, vamos ver o que aconteceu em 2020, 2021 e 2022? Nós fizemos o oposto. Em 2020, ano da pandemia, o governo gastou 520,6 bilhões acima do teto, pela minha estimativa. Mas foi a pandemia. Se não fosse a pandemia, teríamos gasto pelo menos 100 bilhões acima do teto. Em 2021, 114,2 bilhões de reais acima do teto. E 2022, 155,4 bilhões acima do teto. Então, a verdade é que a regra escolhida pelo presidente Michel Temer tinha e tem uma essência muito positiva, que é a ideia de que o Estado tem que ser probo, tem que ser fiscalmente responsável, tem que gastar direito, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Porém, essa regra precisa ser calibrada. Eu acho que nós estamos num momento agora em que, com pessoas do calibre de Armínio Fraga, o próprio Pércio Arida, querendo colaborar, uma tendência muito clara, há uma tendência muito clara de que a gente tenha sucesso na formulação de um regime fiscal que ajude a recolocar o país nos trilhos. Justamente no meio da sua resposta, em certo momento, você fez uma relação, quer dizer, de todas essas questões que envolvem o aumento dos gastos públicos pelas razões explicadas, né, o que ocorreu historicamente no último triênio em especial. Agora, isso está muito vinculado também ao, não sei se estou errado ou não, por favor me corrija se eu estiver errado, com o crescimento do PIB, né? Ou seja, não basta ter tudo isso, se nós, em certo momento você até tocou, tivermos um crescimento de 1%, por exemplo. 1% em 2023, 1,5% em 2024, em suma, aqueles crescimentos ultra tímidos, aqueles voos de galinha, e depois nós, nos últimos 4 décadas, não fomos lá muito bem em algumas delas, era só voo de galinha, recessão, voo de galinha, recessão, né? Nesse sentido, como interligar essa PEC, então, com que é extremamente, nesse sentido, como você apresentou, de transição extremamente irresponsável financeiramente, com a questão do crescimento econômico, como é o diálogo entre ela e o crescimento econômico, e qual é a sua estimativa, eu sei que você não é pitonisa, mas de crescimento do PIB em 23, 24, qual é a perspectiva? Pois é, professor, eu acho que o crescimento econômico é a principal variável que nós devíamos estar discutindo. O Brasil perdeu a capacidade de planejar. Nós, não sei por qual razão, eu acho que um conjunto de razões históricas, talvez equívocos mesmo dos governos, diferentes governos que se sucederam, achou que o Estado não precisava mais planejar, que o desenvolvimento econômico seria algo que apareceria por geração espontânea. Isso foi um pecado mortal que nós cometemos. Por isso que nós estamos crescendo tão pouco. Se a gente pegar até os anos 80, 85, o Brasil crescia de 4 a 5 vezes o que cresceu no período posterior. Se a gente pegar as médias anuais do crescimento do PIB per capita. É um desastre. E esse desastre precisa ser corrigido e não vai ser fácil. Veja, o último governo, por exemplo, esse que está terminando agora, deixou a política externa totalmente em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano. Porque o tratamento que deu para as questões ambientais, por exemplo, e para a Amazônia, afugentou investimentos. Perdeu 4 anos, tempo perdido, que poderia ter usado para aprofundar as negociações no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia, onde a nossa indústria poderia ter sido favorecida, onde nós poderíamos ter aumentado exportações. O ex-ministro Delfim Neto
tem uma frase que eu gosto muito, porque ajuda a traduzir um pouco o economês. Só dá para crescer de dois jeitos. Ou é exportando, ou é investindo. Nós não estamos fazendo nenhuma das duas coisas. Eu dou um dado para quem está nos ouvindo entender. O orçamento enviado pelo atual governo para o ano que vem prevê uma cifra de investimento de 22,4 bilhões de reais. É o menor investimento da série histórica. Como é que nós vamos ter crescimento se o Estado brasileiro está lavando as mãos e falando, olha, não precisamos mais de investimento público? Ora, como é que vai ter investimento privado se não tiver infraestrutura? Como é que vai ter investimento privado com essa taxa de juros real absurdamente elevada, que tem a ver justamente com vários fatores, mas inclusive com essa falta de compromisso, né, com a responsabilidade fiscal? Então, há um conjunto de fatores que explica esse crescimento econômico, essa variável tão importante, e eu acho que o Estado brasileiro precisa retomar essa capacidade de planejar. Nós temos que ter uma política industrial moderna, temos que direcionar os subsídios que já existem para os setores que geram maior valor agregado, temos que ter transparência no orçamento para fazer isso, resgatar o papel do BNDES, porque nessa parte eu acho que os economistas chamados ortodoxos ou mais liberais se esquecem de que o Brasil ainda é um país extremamente desigual. Quer dizer, nós vamos precisar usar esses instrumentos, essas instituições que o Brasil tem, como é o caso do BNDES, para que, de uma maneira republicana, a gente possa voltar a ter uma política de crescimento e de desenvolvimento do país. Tem alguns economistas, esses mais liberais, ortodoxos, que dão um pulo dessa altura quando a gente fala em plano de desenvolvimento. Ora, mas é disso que nós precisamos efetivamente, porque a Constituição de 88, ela é muito, ela é vanguardista até, eu diria, porque ela prevê um instrumento que é o chamado PPA, né, professor, que é o Plano Plurianual. Esse plano plurianual, qual era a ideia? A ideia era que os governos que fossem assumindo os seus mandatos fizessem planejamentos de investimento e de gastos essenciais para 4 anos à frente, que é o oposto do que nós estamos fazendo hoje. Você vai no Congresso ver a discussão das emendas secretas, o chamado orçamento secreto, é uma discussão do varejo. E com isso eu não estou dizendo que a política não é importante. A barganha existe e ela faz parte do jogo democrático. Agora, quando o acessório se torna o principal, é que nós temos que ficar preocupados, porque gasta-se um tempo enorme discutindo esse varejo, esse tipo de emenda, não só as emendas individuais, mas também agora o orçamento secreto, e os grandes projetos de infraestrutura não passam pelo crivo do Congresso, quer dizer, e nem do Executivo. Quer dizer, nós retrocedemos nos últimos 4 anos. Se a gente pegar os dados da ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, eles mostram muito claramente que o que nós estamos investindo hoje, incluindo o setor privado e o setor público, não é suficiente, professor, nem para repor a depreciação dos ativos. Quer dizer, tudo que foi feito lá nos anos 60, 70, em termos de usinas hidrelétricas, investimento em capital físico para valer infraestrutura, esses ativos vão se depreciando. E o investimento novo que a gente faz hoje, infelizmente, ele não repõe nem essa depreciação. Então, como é que nós vamos voltar a crescer? E o crescimento ajuda também na questão da sustentabilidade da dívida, né? Porque a dívida é sempre em relação a uma variável econômica, no caso o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Nós temos que recuperar essa capacidade do Estado de planejar e de executar investimentos de boa qualidade. E esse é um desafio político que não é pequeno. Muito pelo contrário, mas para não explorar muito o seu tempo, Felipe, para quem nos acompanha e vê a estrutura assim, do governo federal, né, quando se fala em Secretaria do Tesouro e é muito citado o seu nome, o que faz um secretário do Tesouro? Eu fico muito honrado, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos uma relação antiga. Até quando vim para a Secretaria da Fazenda, eu consultei, ele recomendou que eu viesse, que ia ser uma experiência muito boa. Eu tenho dado ali os meus palpites, fiz algumas sugestões a ele diretamente, e me impressiona sempre muito essa capacidade que o Alckmin tem de, como ele mesmo diz, né, de ciscar para dentro, de juntar todo esse espectro de economistas, de colaboradores,
E o que espanta o mercado, né? Como é que pode? Juntou o Nelson Barbosa, o Guido Mantega com o Pércio Arida. Ora, eu acho isso positivo, isso é democrático, quer dizer, é uma coisa plural, é o momento da transição em que estão se discutindo ideias. Depois é evidente que o presidente da República vai escolher os seus ministros, né? Os ministros que ele quiser escolher, com base, inclusive, nessa experiência da transição. Então, acho isso muito positivo. O secretário do Tesouro, o Tesouro Nacional, tem um papel interessante, que é o de gerenciar a dívida pública. Então, ele coordena todo dia a emissão de títulos públicos, ele avalia quanto é que está o déficit, a necessidade de financiamento, e faz as emissões de títulos de modo a minimizar os custos para o erário. Então, ele tenta ofertar títulos, né, emprestado ao mercado com juros baixos, para gerar uma despesa de juro o mais baixa possível, mas um volume de recursos suficiente para financiar as necessidades do governo. Então, essa é uma tarefa muito importante do Tesouro, a gestão da dívida pública. A outra tarefa é a execução orçamentária. Então, a gente sabe que o antigo Ministério do Planejamento e Orçamento, que espero que seja recriado, porque foi um equívoco, de fato, não é, professor? Foi um equívoco essa junção num mega ministério, ainda mais colocado na mão de quem foi, né? A outra experiência que nós tivemos foi com a Zélia, a ministra Zélia, lá no governo Collor. Também deu errado. Algumas razões parecidas, outras não. Né? Mas as duas experiências que nós tivemos de fazer mega Ministério da Economia não deu certo. Eu, só para fazer um parênteses, aqui na Secretaria da Fazenda, quando eu entrei no final de abril, eu fiz questão de chegar aqui bem cedo todo dia para conhecer todas as áreas, as pessoas responsáveis por cada uma das áreas, e eu vi o tempo que demorou para que eu pudesse conhecer toda a estrutura e poder manejar essa estrutura da melhor forma possível. Imagine o Ministério da Economia, que congrega hoje a Fazenda, dentro da Fazenda o Tesouro e a Receita Federal, toda a estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, antigo MPOG, que lá dentro tem uma secretaria importantíssima, que é a Secretaria de Orçamento, né? Mais a estrutura do antigo MDIC, que é o Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem todo um trabalho que precisa ser feito de relacionamento com o empresariado, com o setor produtivo, de formular políticas públicas. A CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que tem uma responsabilidade enorme também de fazer as nossas políticas de comércio. Tudo isso debaixo de uma pessoa só, né? Nem que fosse um super gestor, que não é o caso, seria muito difícil de ter dado certo, né? Então, eu espero que o planejamento seja recriado. E eu citei o planejamento porque, quando o Tesouro faz esse trabalho de execução financeira, né, do orçamento do Estado, ele parte de qual princípio ou de qual conjunto de dados e informações orçamentárias? Daquele que a Secretaria de Orçamento Federal, que está embaixo do planejamento, fornece para ele. Então, mensalmente, o Tesouro Nacional publica, olha, pagamos tanto de pessoal nesse mês, liberamos tanto para a Previdência, o investimento está sendo executado nessa ou naquela velocidade. Então, é um órgão, talvez, junto com a Receita Federal, dos mais importantes, né? Ele está focado do lado da despesa e a Receita Federal do lado da arrecadação dos tributos. Eu acho que o Felipe Salto é um grande professor, viu? Porque, além dos livros já citados aqui na introdução da nossa conversa de hoje, ele expôs, acho, com muita clareza, porque eu sempre digo, e disse numa das entrevistas antes do segundo turno, o André Janones, eu entrevistei no meu canal e falei para ele, o nosso papel é ser pedagogos ambulantes. Ele gostou até dessa expressão, pedagogos ambulantes. Eu acho que é esse o nosso papel, tanto aqui nesse espaço do canal do YouTube, na sala de aula, no exercício de funções públicas como a sua, que são extremamente funções importantíssimas, é explicar e tentar, dentro do possível, já que são questões complexas, como você bem expôs, as pessoas entenderem, né, qual é o papel, por exemplo, da Secretaria do Tesouro, né, e da sua relação com o cotidiano, com o dia a dia do cidadão e da cidadã brasileira. Eu queria agradecer muito, muito, muito ao Felipe Salto mais essa gentileza, essa belíssima entrevista ao meu canal, desejar muito boa sorte ele ao Brasil. A ele, por todo o trabalho que ele faz, por a sua competência ao Brasil, que ele seja o nosso secretário do Tesouro do governo federal, que para nós brasileiros isso vai ser muito importante, ter alguém que conhece tão bem a máquina pública, né,
que conhece, que estuda, que reflete e que ouve, né? Que esse é um outro problema do poder no Brasil, não ouvir. Ouvir, pensar, refletir, e como ele bem destacou na questão da pluralidade econômica dos economistas citados, boa parte deles, inclusive, já entrevistados aqui no meu canal, que, assim como na democracia tem a convivência de contrários, na discussão econômica também, em certas questões, você tem uma convivência de contrários para se encontrar a melhor solução para o país. Então, Felipe Salto, muito obrigado e um grande abraço e muito boa sorte. Muito obrigado, professor. Um prazer ter participado aqui mais uma vez do seu canal. Obrigado pelas palavras e conte sempre conosco aqui para ajudar a promover essas discussões tão importantes que você traz no seu canal. Legal, valeu, muito obrigado.